Olá! Hoje no mundo político, a retomada do poder no Afeganistão pelo grupo extremista Talibã, o pânico da população. E o que esse desfecho da ocupação norte-americana no país diz sobre a política externa dos Estados Unidos. Eu vou conversar com o professor Henrique Natalino, que é doutor em ciência política pela UFMG. Henrique, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigado, Vivi, é um prazer estar aqui com vocês. Henrique, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, ela era planejada e negociada desde 2019. E nos últimos dias, o que a gente viu foi assim, um clima de debandada, não é? A chegada do Talibã e o pânico da população. Como é que você entende esse conjunto de acontecimentos, levando-se em conta esse processo que aconteceu nos últimos anos? Veja, Vivian, o cenário do Afeganistão, ele nos mostra o quão complexa é a política internacional e como é difícil, né, nós prevermos os acontecimentos diante de tantos atores e de tantos processos dinâmicos que ocorrem naquela região, né? Que é bom lembrar, né, uma região de conflitos já há séculos, né? O Afeganistão foi invadido por várias potências, tem tido uma história de guerra civil nos últimos 40 anos, né? E é uma das regiões de maior, de intenso fluxo, né, de pessoas, de mercadorias, de encontro de civilizações, né? É algo que a gente pode falar um pouco sobre isso, mas respondendo diretamente à sua pergunta, eu creio que o problema central, eu creio que é a superestimação do poder do Estado afegão, né, desse Estado que foi construído com o apoio dos Estados Unidos, a partir da invasão em 2001, não é? Então, houve uma superestimação das suas capacidades de se manter, de manter a ordem, de manter o controle das Forças Armadas, dos aparatos policiais, do sistema de justiça. Chamou a atenção, inclusive, que o presidente fugiu antes mesmo do Talibã chegar, né? Tomar o Exato. palácio, não é? Mostrando exatamente a fragilidade, a debilidade desse Estado, desse sistema político. E, por outro lado, uma subestimação das capacidades de ação do grupo Talibã, não é? Que é um grupo, na verdade, que controla o Afeganistão antes da invasão dos Estados Unidos, né? Entre 1996 e 2001, eles proclamaram lá um Emirado Islâmico do Afeganistão, e foram derrubados pela invasão dos Estados Unidos, mas nunca foram apeados completamente, né, das suas capacidades. Ficaram ali refugiados nas montanhas, né? O Afeganistão é um país completamente tomado aí por um relevo que é muito propício para guerrilhas, né, para a guerra de resistência. Então, eles se prepararam, se rearmaram, se aproveitaram do processo de negociação da saída das tropas norte-americanas, que, aliás, foi uma decisão não do presidente Trump inicialmente, mas do presidente Barack Obama, não é? Já no início do seu governo, de desengajamento dos Estados Unidos do Afeganistão. Um desengajamento lento, não é? Progressivo, gradual, não é? Para usar uma terminologia aqui do Brasil, não é? Mas que foi algo que foi tornando o Estado afegão mais capaz de assumir essas responsabilidades. Creio eu que o problema foi que o Afeganistão não estava preparado para essa missão de assumir sozinho, não é, o controle do seu território. E esse é o grande problema da história do Afeganistão, Vivian. A dificuldade histórica de qualquer Estado e de qualquer potência ocupante de controlar esse território tão diverso, tão entrecortado por acidentes geográficos, né, que é, historicamente falando, uma encruzilhada de civilizações, não é? Nem os britânicos conseguiram, nem os soviéticos, e os americanos também não conseguiram controlar o Afeganistão. Então, o colapso do governo é resultado de uma série de erros de avaliação que, creio eu, resultaram na queda do governo afegão apoiado pelos Estados Unidos. Antes de falar especificamente desses erros de avaliação, da ocupação e política externa dos Estados Unidos, eu queria explorar um pouquinho o que é o Talibã
e o país, não é? O Afeganistão, que está agora sob o domínio deles. O Talibã é uma mistura de seita fundamentalista islâmica com guerrilha, né? Eles fazem essa combinação e são geograficamente circunscritos, foram sempre circunscritos ao Afeganistão, apesar de terem dado cobertura, né, à Al-Qaeda, né? E agora os seus líderes chegaram sinalizando moderação, convocaram a imprensa, deram coletiva, que disseram que as mulheres vão poder sair de casa, vão poder trabalhar e estudar e tal, mas ninguém acreditou. O que leva, né, o que no passado leva as pessoas agora a estarem tão assustadas, quer dizer, ninguém, talvez seja uma força de expressão, não é? Claro que nós vamos chegar lá, sobre apoios e tal, mas por quê? A gente vê aquelas cenas das pessoas aterrorizadas com o retorno do Talibã. Bem, Vivian, como você muito bem pontuou, não é, as promessas do Talibã parece que são meras ficções, não é? Já hoje nós tivemos aí notícias de tiroteios nos arredores do aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão, com a repressão contra as oposições, não é? O Talibã mostrando, na verdade, que veio para fazer uma vendetta, né, uma vingança contra a potência ocupante e os colaboradores da potência ocupante, né? Nas últimas semanas tivemos alguns assassinatos também de pessoas ligadas ao regime afegão, né, ao governo que caiu. O chefe da imprensa, né, foi assassinado, né, tudo indica que pelo Talibã, né. Temos tido aí notícias de massacres, né, em várias cidades, né, com assassinatos de líderes colaboracionistas, né, com os Estados Unidos. Então, tudo parece indicar que o Talibã usará da força, não é, da repressão, para se manter no controle do país, não é? Usando aqui uma famosa frase, né, de Napoleão Bonaparte, você pode fazer tudo com as armas, menos se sentar em cima delas, não é? O Talibã terá que governar o Afeganistão. Não adianta apenas invadir as cidades, não adianta apenas reprimir manifestações, ele terá que, em algum momento, criar um sistema de poder, um sistema de governo eficaz, né, com tribunais, com instituições, né, com forças armadas, capazes de controlar minimamente o território, né? A capital do Afeganistão tem 4 milhões de habitantes, né? É uma das maiores cidades da Ásia. Então, isso torna necessário algum grau de racionalidade. Como a gente sabe, né, o Talibã é um grupo que sempre usou da força para se manter no controle do país, não é? Desde os anos 90. Eles são o resultado, né, daquela aliança feita com os Estados Unidos, com o Paquistão e com o Irã nos anos 80 para derrotar a União Soviética, não é? Há uma cena muito famosa que está sendo divulgada aí, dos talibãs sentados na Casa Branca com o presidente Ronald Reagan, não é? Assinando ali acordo para transferência de armas, principalmente os mísseis Stinger, né, que foram usados contra helicópteros soviéticos nos anos 80, exatamente mostrando como que a história muda de lado, né? Os Estados Unidos armaram os mujahidins, né, que são os guerrilheiros santos ali do Afeganistão, prepararam para derrotar a União Soviética, mas tão logo os soviéticos saíram do país, eles entraram em guerra civil. O grupo mais forte de todos, o Talibã, acabou se impondo, estabeleceu o controle de fato do país a partir de 96, e, como você também lembrou, eles deram santuário à Al-Qaeda, né, nos anos 2000. Né? Inclusive, Osama Bin Laden, né, estava escondido nas montanhas de Tora Bora, né, lá na região mais montanhosa do Afeganistão, até ser encontrado. Né? Então, foi realmente uma história nos últimos anos, né, de um completo caos no país, né? Guerra civil, depois ocupação militar e, mais recentemente, não é, a decadência, né, do Estado afegão, não é? E os Estados Unidos sem capacidade e sem, principalmente, motivação para manter a ocupação e manter o apoio militar e econômico ao país. A gente está vendo cenas terríveis, toda hora chega alguma coisa, agora a gente está vendo pais e mães entregando os filhos
tentando que soldados que já estão no aeroporto recebam as crianças para embarcá-las sozinhas, enfim, tem realmente uma situação muito caótica e de desespero presente. Mas a questão que se coloca é a seguinte: até que ponto isso é a posição de toda a população, desculpe, de toda a população do país, não é? O Talibã, ele nasce de uma tribo, que é uma tribo majoritária no Afeganistão, não é? O quanto isso é significativo, que tipo de apoio os talibãs têm entre a população? Certo. Como você sabe, né, o Afeganistão é um país que tem influências de vários povos distintos, né? Os iranianos na região oeste, os paquistaneses no sul, os povos da Ásia Central, né, o Tajiquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão no norte. Então, essa influência diversa, né, faz do Paquistão um país que não tem exatamente uma nacionalidade como nós a conhecemos aqui no Ocidente. Não existe uma nação afegã propriamente dita. Existem tribos, né? É um sistema quase feudal, né, de organização social no país. E a tentativa de criação desse Estado nacional afegão, né, nos anos do século XX, não é? Foi muito atribulado, né? Porque uma tribo mais poderosa acabou querendo dominar outra, não é? E não houve nunca um consenso nacional para se criar, não é, um Estado afegão propriamente dito, né? A capital, por exemplo, Cabul, ela não consegue exercer o controle sobre o país além de 100 quilômetros, né? Para você ter uma ideia, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001, havia apenas 50 quilômetros de rodovias asfaltadas. É como se fosse de Belo Horizonte a Confins, apenas de rodovias, né, propriamente ditas. Então, é um país completamente esfacelado, né? E eu imagino que o Talibã ele não vai mudar essa realidade, né? Porque o Talibã ele se mantém no poder exatamente pelas alianças com tribos locais, não é? Por meio do uso da dominação religiosa, né? De uma interpretação radical da Sharia, né? Para tentar exatamente manter um Estado teocrático, não é? Muito próximo daquele poder que ele estabeleceu nos anos 90. Então, o que eu imagino é que o Talibã ele tem apoio de algumas tribos, sim, Vivian, de parte da comunidade afegã, mas, sobretudo nas áreas mais urbanas, que tiveram mais contato nos últimos anos com o Ocidente, não é? Nesse processo de reconstrução do Afeganistão, que custou aos Estados Unidos mais de $1 trilhão, diga-se de passagem, né, em obras de infraestrutura, em construção de todos os equipamentos, né, para se manter o país, em ajuda militar, em ajuda econômica, é algo que não se pode desprezar. Então, houve uma certa modernização na sociedade, e eu creio que essa parte do povo afegão, ela não estará pacificamente aceitando o mando do Talibã, como foi feito nos anos 90. Então, eu prevejo que haverá derramamento de sangue no país se nada for feito, se nenhum tipo de negociação for estabelecida entre as forças do Talibã, não é? E a população que, com a saída das tropas dos Estados Unidos, estará completamente à mercê da vingança desses terroristas, desses radicais, não é? Como você mencionou, o país é muito pobre, né? Ele está entre os 15 países mais pobres do mundo. Mas ele é também o maior produtor de ópio do mundo, né? Como é que essa produção de ópio, a comercialização dela, entra nesse jogo de poder, né? Porque quem detém o controle dessa produção? Os talibãs têm algum controle sobre isso? Como é que funciona? Sem dúvida, a produção de ópio no Afeganistão é uma das bases da sua economia, né? E o ópio, sendo contrabandeado, né, para o exterior, acaba sendo uma fonte de receitas para o grupo Talibã, né? Nos anos 90, com o isolamento internacional, foi a grande fonte de dinheiro para financiar as atividades do Talibã, né, e para organizar o país, né?
Com a invasão dos Estados Unidos, além da ajuda militar, da ajuda externa, né, que é significativa, tem sido descoberto também outra fonte importante de riqueza no Afeganistão, que são as terras raras, não é? Nióbio, cobalto, não é? Esses minerais estratégicos que não são exatamente raros, mas são muito mal distribuídos no mundo. E, por coincidência, o Afeganistão tem uma das maiores jazidas do mundo dessas terras raras. Portanto, é um país que tem, sim, uma natureza estratégica, né, para o futuro da economia mundial, e eu vejo uma disputa, a partir de agora, entre Estados Unidos, China e Rússia, não é? Ali naquela região, por conta desses minerais. Né? Não é por outra razão que os chineses estão cautelosamente se aproximando agora da situação para tentar ali estabelecer uma influência sobre o Afeganistão, né? Já que com a saída dos Estados Unidos, não é? A tendência é que o Ocidente perderá aí grande parte da influência que tem no Afeganistão, né? E lembrando, né, que a China tem levado adiante o seu grande projeto da nova Rota da Seda. Já conseguiu despejar bilhões de dólares no Afeganistão, nos países da Ásia Central, não é? Com ferrovias, com investimentos em hidrelétricas, em termoelétricas, em rede de comunicação. Então, o Afeganistão pode ser a nova bola da vez da investida da China naquela região. E os talibãs, se forem pragmáticos, tenderão, sem dúvida nenhuma, a estabelecer algum tipo de relação com os chineses para o controle do país. Uhum. E a Rússia? Ela também assumiu uma postura, né, em relação à chegada dos talibãs a Cabul, parecida com a China. Ela também tem interesses a defender. Sem dúvida. A Rússia, como a gente sabe, né, a ex-União Soviética, ela teve no Afeganistão, digamos, o cemitério da União Soviética, né, porque foi exatamente ali que a União Soviética sofreu um desgaste militar e econômico tão grande que acabou ajudando na queda da antiga União Soviética, não é? Então ficou um trauma em relação ao Afeganistão. Durante os anos 2000, Putin ficou um pouco distante do Afeganistão, daquela região, até por conta dos problemas internos, né? Chechênia e outras áreas ali, mas por conta agora da saída dos Estados Unidos, né? Na política não existe vácuo de poder. Então eu creio que a Rússia, estendendo a sua influência na Ásia Central, né? Sobre as ex-repúblicas soviéticas, ela tenderá, sim, a tentar se aproximar também do regime afegão. Mas isso tudo são suposições, Vivian, porque nós não sabemos ainda, como você já né, muito bem lembrou, qual será a postura do Talibã. Se será uma postura mais pragmática, como a entrevista que eu ouvi ontem na BBC, né, de um representante do Talibã, dizendo que não haverá nenhum tipo de retaliação, ou o que nós estamos vendo de fato, né, que está sendo noticiado, que são repressões aí às oposições. Qual é o Talibã de verdade? Nós não sabemos ainda. O que dizem é que o que as lideranças estão dizendo não se reflete no comportamento dos militantes, das tropas, né, que estão nas ruas. Então, essa seria uma primeira explicação para essa diferença aí entre a prática e o discurso e a coletiva que eles deram. Mas aí, eu queria falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, essa saída dos Estados Unidos, que rendeu um desgaste significativo para o presidente Joe Biden, tanto de queda de popularidade. Fizeram uma pesquisa que mostra que ele teve uma queda por causa da saída desse desastre que foi essa desocupação, de 7 pontos na popularidade dele. E de credibilidade também, que o afeta internamente e externamente. Agora, o secretário de Estado tentou explicar, ele disse que aconteceu mais rapidamente do que prevíamos. Aí a pergunta foi uma ocupação trilionária, não é? Foram 20 anos. Você disse que o governo, não é, afegão, as autoridades que estavam lá ocupando os postos, o governo, afinal, não conseguiu se manter, não estava preparado para se manter. Mas em 20 anos, com 1 trilhão gastos,
Por que esse fracasso? O que justifica o fracasso dos Estados Unidos? Olha, Vivian, eu creio que é um dos maiores reveses da política externa americana no século XXI, o que ocorreu no dia 15 de agosto, né, com o colapso de Cabul, né, com a queda do governo do Afeganistão. Essa saída dramática dos Estados Unidos só tem um paralelo na história recente do país, que é a derrota na Guerra do Vietnã. E esse paralelo histórico não é por acaso, né? A gente se lembra de cenas, né, lendo sobre o episódio, né, da queda de Saigon, não é? No Vietnã do Sul, 1973, 74, os Estados Unidos retirando desesperadamente os seus diplomatas, o pessoal civil que estava lá em Saigon, não é? Com helicópteros, e foi uma situação muito complicada, não é? A diferença é que, naquele momento histórico, o governo Nixon, Richard Nixon, dos Estados Unidos, ele negociou a saída das tropas norte-americanas com o governo do Vietnã do Norte, não é? E a saída dos Estados Unidos ela foi preparada. Ao invés de tirar as tropas de uma vez, eles intensificaram a presença militar, não é? Bombardearam a capital Hanoi, né, do Vietnã do Norte, fizeram negociações paralelas lideradas por Henry Kissinger na época, e realmente foi uma saída bem menos traumática do que essa, né? Os Estados Unidos tiraram os últimos militares e diplomatas, houve ali algumas cenas, né, que ficaram muito famosas, mas nada comparado ao que nós estamos vendo agora, não é? Outro paralelo também importante é a crise dos reféns do Irã, em 1979, né, com o regime dos ayatolás, não é? Os Estados Unidos apoiavam o Shah Reza Pahlavi, né? Os Estados Unidos eram acusados de ser o grande Satã, né, na época, e os diplomatas e os reféns ficaram ali durante mais de um ano, né, na embaixada norte-americana. E o governo Jimmy Carter, na época, governo democrata, igual ao governo de Joe Biden, ele, apesar de todos os grandes esforços diplomáticos que ele fez, no sentido de dar mais apoio aos direitos humanos, ao multilateralismo, não é? Ele fez, por exemplo, aquele famoso acordo de paz entre Egito e Israel, não é? O acordo de Camp David, né? Que ficou muito famoso, né? Estabeleceu a paz no Oriente Médio. Apesar de tudo isso, qual é a lembrança que nós temos de Jimmy Carter? É a derrota dos Estados Unidos na crise dos reféns do Irã, não é? E A ele não se humilhação. reelegeu. E ele não se reelegeu, e quem ganhou foi a oposição, né? Foi Ronald Reagan, que no primeiro dia do seu governo conseguiu a libertação dos reféns na embaixada lá em Teherã. Mas eu faço esse paralelo para mostrar a dimensão dessa crise que nós estamos presenciando, né? Com a saída desesperada dos militares dos Estados Unidos na base aérea de Cabul. E tudo isso, creio eu, por falta de planejamento, por falta de uma leitura de inteligência adequada do que poderia ocorrer, não é? Na Os Estados véspera, Unidos. o presidente Joe Biden fazia declaração pública, dando coletiva, de que estava tudo sob controle, que ia ser tranquilo, que não tinha problema nenhum, não é? E, na verdade, a Exatamente. crise explodiu no colo dele mesmo, não é? E aí nós não sabemos ainda, está muito recente, se isso foi um erro de inteligência dos militares americanos lá, ou se foi um equívoco estratégico da política externa de Joe Biden. Eu creio que um pouco de tudo, não é? Porque se o presidente tinha realmente essa preocupação, ele deveria ter planejado melhor a saída das tropas do Afeganistão, não dessa forma como foi feita. Poderia ter feito uma negociação política com o Talibã, né, estabelecer algumas condicionalidades, não é? Prazos, e algum tipo de negociação deveria ter sido feita, sentar na mesa com os atores nacionais, não é? Creio que foi uma saída um pouco mal planejada, foi abrupta, e agora não tem conserto, né? Porque as imagens já Pois fizeram, é. como você disse, o grande estrago. Aquela cena do avião da Força Aérea Americana levantando o voo e uma pessoa despencando, aquilo não tem jeito de apagar, né? Aí depois, no dia seguinte, a notícia de que tem restos humanos no trem de pouso é muito pesado, assim, isso marca, né, um presidente. Exato. E Joe Biden fez promessas ao tomar posse, né, Vivi, de que faria uma nova política externa, rompendo o isolamento do Trump,
restabelecendo os laços com os aliados e promovendo os direitos humanos, a democracia, as instituições globais. Então, nessa direção, o que se esperava é que os Estados Unidos fossem mais cooperativos com seus aliados, não é? A mensagem que isso passa para os aliados norte-americanos é de que os Estados Unidos podem fraquejar, não é, nos momentos mais críticos, não é? Então, isso fragiliza, sem dúvida, a política externa dos Estados Unidos, a sua imagem internacional, e o governo Biden, não é, diferentemente do governo Trump, ele se comprometeu com essas teses, não é? Ele fez um discurso histórico no Departamento de Estado, mostrando que os Estados Unidos estavam de volta, né? America is back, né? E agora tudo indica que a política externa de Biden, no que toca ao Afeganistão, ela nada mais é do que uma política externa muito próxima de Trump, America first, não é? Agora, essa disputa que pode se imaginar em torno, disputa geopolítica mesmo, em torno do Afeganistão, de grandes potências, isso pode gerar mais conflito externo, quanto isso pode ser explosivo e acabar transbordando para toda aquela região. Qual que é o seu prognóstico nesse sentido? Eu acho que um prognóstico muito pessimista, por conta do histórico do Afeganistão, não é? Que é sempre um país encruzilhada do subcontinente indiano, das planícies centrais da Ásia, do Planalto iraniano e das montanhas do Himalaia. Então, são 4 regiões de alta tensão no cenário global, não é? Nós temos conflitos na Ásia Central, nós temos tensões entre Paquistão e Índia no subcontinente indiano, nós temos as tensões do Irã com o Oriente Médio, com a Arábia Saudita, com os sírios, com Israel a oeste, e na China, né, naquela região ali, nós temos uma guerra civil, né, resistências de etnias minoritárias contra o governo central. É possível que o Afeganistão participe desses cenários todos, se tornando um novo santuário para grupos terroristas, por exemplo, né? É um santuário para pessoas que estejam envolvidas ali nesses conflitos. Então, eu temo que algo muito próximo do que ocorreu antes de 2001 possa voltar a acontecer, não é? Com esse colapso, essa anomia política, não é? Esse caos geral que pode se tornar o Irã, e a busca de rendas, né, por parte do Talibã, já que o dinheiro americano acabou, né, eles podem sim participar de atividades ilícitas, transnacionais, não é, como tráfico de drogas, do ópio, como você falou, tráfico de pessoas, financiamento a grupos terroristas, não é? Então é um cenário realmente de grande incerteza que coloca pressão sobre a vizinhança, não é? Tornando o Afeganistão hoje mais uma vez um dos lugares mais perigosos do planeta para se viver, não é? E a população sempre em risco diante dessas turbulências todas. Pois é, só retomando um pouquinho aquela nossa conversa, antes de eu te provocar sobre isso, eu acabei não te perguntando se esse fracasso dos Estados Unidos lá, se você acha que ele pode ser relacionado a um certo desrespeito à cultura e à complexidade de um país que é tão fragmentado. Porque quando os Estados Unidos entram, eles têm uma intenção de aquela reconstrução do zero, que é a reconstrução intervencionista, né? Tem a ver, esse fracasso pode ser relacionado com isso também, com essa visão que os Estados Unidos têm de intervenção, como fez com o Iraque, como fez com o Haiti, não é? Olha, Vivian, você tocou num ponto chave, não é? A invasão que os Estados Unidos fizeram do Afeganistão em 2001, né? Eu me lembro que eu estava iniciando a faculdade de Direito na época, eu estudava na USP, em São Paulo, e a gente estava debatendo exatamente se era legítimo os Estados Unidos invadirem o Afeganistão, e nós estávamos ali divididos, né? Alguns achavam que sim, que era uma guerra legítima, a invasão do Afeganistão por conta do financiamento ao terrorismo, esse terrorismo que levou aos ataques terroristas em Nova York, em Washington, né? Então era legítimo atacar o Afeganistão, que estava dando refúgio
a grupos que perpetravam barbaridades contra os direitos humanos, não é? E outros que achavam que não, que a invasão de um país, não é, poderia provocar até mais instabilidade, mais conflitos, por conta das resistências aos invasores, não é? E como a gente pontuou rapidamente, né, a história do Afeganistão ela é repleta de reveses que qualquer potência invasora sofreu. Tivemos invasão por Alexandre o Grande, invasões indianas, três invasões do Império Britânico, dos mongóis, dos soviéticos, dos americanos, não é? Então, eu creio que a história já está repleta, não é, de símbolos, né, no Afeganistão, e de experiências que mostram que o país é ingovernável por potências estrangeiras, não é? Se ele conseguirá se reorganizar, é outra história, né? Nós ainda estamos diante de incertezas, né? Agora, eu creio que a invasão do Afeganistão, assim como a invasão do Iraque, foram dois grandes equívocos da política externa norte-americana. Porque, como eu disse, é muito fácil entrar no Afeganistão, difícil é sair, não é? Você entra facilmente, mas dificilmente você consegue sair cumprindo os seus objetivos. Eu creio que o que Joe Biden quis fazer, dentro da racionalidade do seu plano de política externa, foi tentar desengajar rapidamente os Estados Unidos por conta dos desgastes, não é? Por conta das mortes, de todo o dreno de dinheiro público que foi direcionado para a guerra do Afeganistão. O problema é que a imagem externa e a imagem interna do seu governo agora estão associados a toda essa crise humanitária e né, de colapso de um governo aliado, que pode passar a impressão de que os Estados Unidos abandonarão qualquer tipo de situação semelhante. Então, esse é o ponto crítico do que nós estamos vivendo, não é? Os Estados Unidos fraquejando diante de uma situação que coloca à prova os seus compromissos e os seus valores, né? Democracia e direitos humanos. Só para a gente fechar, como é que a diplomacia brasileira deve se posicionar sobre a situação no Afeganistão? Bem, Vivian, a diplomacia brasileira tem um histórico de não intervenção, de defesa dos direitos humanos, do direito internacional, né? Eu me lembro que em 2001 houve um pronunciamento do presidente Fernando Henrique condenando a invasão do Afeganistão e chamando as partes a respeitar a Carta das Nações Unidas, não é? Naquela ocasião, portanto, o governo brasileiro não deu apoio à invasão do Afeganistão, né? Apesar de condenar os ataques terroristas de 11 de setembro. E eu creio que agora, nesse momento, o que o Brasil precisa fazer é apoiar os esforços internacionais para lidar com a questão. Então, a convocação de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, já que o Brasil estará no Conselho de Segurança no ano que vem, né, a partir de 2022, como membro não permanente, né, no biênio 2022-2023, uma convocação, como tem sido feita, de uma reunião do G20 também, do grupo das maiores potências econômicas do mundo, não é? Então, o Brasil precisa ir no sentido do multilateralismo, não é? Sem apoiar qualquer uma das partes, né? Já que creio que é um grande equívoco, muitas leituras que eu tenho visto, de comparar a situação brasileira com a do Afeganistão. Não tem absolutamente nada a ver. É um outro contexto econômico, político, social, cultural, né? É completamente distante da realidade brasileira. Mas eu creio que o Brasil precisa, sim, apoiar os esforços da comunidade internacional e das instituições internacionais para tentar restabelecer a ordem, a paz, não é, e os direitos humanos no Haiti, não invadindo, né, mais uma vez, né, não apoiando qualquer uso ilegal da força, mas sempre estando ao lado da ONU, da Carta da ONU, que esse é o caminho que o Brasil sempre seguiu, e eu creio que é o melhor caminho de todos, né? Num ato falho, você trocou Afeganistão por Haiti. Mas eu falei Haiti, perdão. Mas Haiti também está precisando de apoio, né? Sim, talvez por essa lembrança. Talvez. Mas, então, só para fechar, de fato, a condução da política externa brasileira ganhou uma outra orientação, né, nesse governo Bolsonaro. Diante disso, você acha que ainda assim eles vão manter a tradição
do que tem sido, nesses casos, não é, a manifestação pública do país, a formalização de uma posição ou não? Só para a gente fechar a conversa. Sim. Olha, Vivian, eu creio que o Itamaraty, sim, ele sofreu uma grande mudança na política externa nos últimos 3 anos, não é? Desde 2019. Nós temos visto com muita preocupação algumas atitudes que o Brasil tem tomado no plano internacional, fugindo do curso normal da diplomacia brasileira, pelo menos na nova república, não é? Desde 1985, que tem sido o multilateralismo, a defesa das organizações internacionais, não é? Da condução diplomática, buscando diálogo sempre, não é? Mas eu creio que, nos últimos meses, pelo menos, com a troca de comando da chancelaria, né, com a saída de Ernesto Araújo e a entrada do chanceler França, temos visto alguns gestos importantes no sentido de normalização, né, dessa diplomacia. E eu tenho acompanhado isso de perto, né, como professor, e creio que o Brasil deve seguir exatamente as linhas tradicionais, não é? Sem entrar nesse conflito. Não nos interessa trazer o conflito do Afeganistão para dentro do Brasil, não é? Não nos interessa internalizar essa questão, já que o nosso cenário interno já é suficientemente conturbado nos últimos tempos, não é? Temos tantos problemas internos aqui a resolver e não precisamos de mais um. Mas eu queria só reafirmar algo, não mesmo, mas eu acho que o Brasil tem uma contribuição a dar, né? O Brasil é um país de diálogo que tem mostrado na América do Sul, não é, uma grande capacidade, né, de chamar as partes a conversar, e o nosso histórico internacional é muito positivo, né? A nossa imagem sempre é muito boa no mundo todo. Então, eu creio que o Brasil, se for chamado, por exemplo, a participar de uma força de paz da ONU no Afeganistão, ele deve sim colaborar, não é? Jamais como potência invasora, mas sim como uma parte que está disposta a contribuir para a reconstrução do país dentro da paz, da concórdia e da diplomacia, sempre, né? Henrique, foi um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada pela participação no Mundo Político. Prazer é nosso, Vivian. Estou sempre às ordens. Conversei com Henrique Natalino, ele é doutor em ciência política pela UFMG, e nossa conversa aqui, a retomada do poder pelos extremistas do Talibã, e o futuro do país e também da política externa numa região que tem muita importância geopolítica, que tem muita importância para países poderosos, inclusive em interesses comerciais. Então, vamos acompanhar e torcer para que aquele povo sofra o menos possível. Eles já sofreram bastante, não é isso? Exatamente, Vivian. Até, Henrique. Tchau, Muito tchau. obrigado. Um grande abraço a você e a todos os espectadores aqui da TV Assembleia. É isso aí. Tchau, tchau.